nós precisamos aprender a receber do nosso próximo um pacote sem embrulho. Ele vem sem embrulho, ele vem bruto. Nós é que devemos embrulhá-lo, porque ele vem sem nenhum papel que transmite alegria, que transmite alguma coisa boa. Ele vem apenas como uma obrigação social de te dar um presente. Cabe a nós colocarmos o papel bonito, cheio de flor, cheio de amor, e colocar para aquele que... Porque vocês não podem ficar assim nessa situação, que é uma situação desconfortável. Vocês não vão receber o pacote já pronto, não vão receber. Por que não vão? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Eu estou cansado de falar nisso aqui. Agora você fica naquela esperança, eu estou falando para alguém aí, que naquela esperança de receber daquela pessoa vamos dizer que seja consideração. Uma consideração X de que aquilo seria praticamente uma recompensa do que você faz. Não espere isso. Não é para ele que você vai esperar a recompensa. A recompensa não vem dele, vem de Deus. Então você não tem que ficar preocupado em ficar nessa esperança de receber daquela pessoa algo agradável. Mas não é assim. Você não tem que estar preocupado, vai fazer uma atitude, uma boa atitude, e ficar esperando o retorno daquilo, como se aquela pessoa fosse a pessoa que soubesse avaliar o seu gesto. Não sabe. Mas não sabe. Então não fica nesse sofrimento. Não, agora eu vou fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar uma xícara de café para o Pai Benedito. Então eu pego um pires, eu limpo ele, preste atenção, limpo a xícara, lavo direitinho, enxugo e coloco o melhor café que eu pude fazer e dou a ele. O Pai Benedito vai tomar o seu café, pode ser que ele lhe agradeça, pode ser que não. Por que você fica esperando agradecimento? Você não está fazendo, você está fazendo para o seu próximo. E o seu próximo é Deus que habita nele, porque ele vive neste mundo. Então Deus está dentro dele, ele não sabe, ele não conhece, ele não sabe nada disso, mas Deus está ali dentro. O coração dele não está batendo? Então você não tem que ficar esperando recompensa, porque se eu disser a você obrigado, eu já estou dando uma recompensa para você. Agora, se eu não lhe disser nada, você não tem que esperar de mim que eu diga a você obrigado. Eu faço o médium falar obrigado aqui por uma outra questão. Mas vocês, porque o médium não agradece vocês quando vocês terminam o trabalho, ele não diz que Deus abençoe, muito obrigado. Esse muito obrigado é meu. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Nós não temos que ficar na esperança de que aquele alguém, especificamente quem você gosta, venha lhe agradecer. E uma coisa que eu vejo aqui muito comum, vocês que são mulheres, eu explico depois o porquê. Vocês esperam do homem que ele veja os valores que você acha que você tem. Por exemplo, você põe um brinco e acha que ele vai reparar no brinco para dizer a você: mas que brinco bonito. Você está querendo uma recompensa. Ele nunca vai dizer. Primeiro que ele tem dificuldade de observação.
segundo, porque ele não enxerga esse tipo de coisa. Entendeu? Não enxerga. Se eu trouxer essa menina e vesti-la e passar perto de você, você vai saber o que ela vestiu, como ela vestiu, o que ela calçou, o brinco que ela usou. Mas se passar na frente daquele menino ali, ele não vai saber nem se tem diferença. Não vai saber. Por que ele não vai saber? Agora eu vou explicar. Primeiro, que em questão de sensibilidade, eu já falei, vou repetir porque tem gente nova aqui. A mulher tem mais sensibilidade. Por que a mulher tem mais sensibilidade? Porque dela gera amor. E se ela tem a obrigação de gerar amor, ela tem que perceber mais do que o homem. E nessa de perceber mais do que o homem, ela enxerga mais. Até fisicamente, a mulher enxerga mais. Tem uma visão periférica muito maior do que o homem. Ora, se Deus já instituiu isso, já colocou aqui, desta forma, não fica você, que é mulher, esperando que o seu marido diga a você: oh, mas você está bonito, você está bonita hoje, você está de um brinco, você colocou brinco novo, seu penteado está diferente. Ele não enxerga assim. É a mesma coisa de eu querer que vocês vejam o que eu vejo. Não é assim. Eu respeito o seu estágio. O seu estágio aqui na Terra é esse que Deus colocou. Qual é o estágio que Ele colocou? Você está condicionada, primeiro, a um corpo que não lhe permite ver o que eu vejo. Quando vocês não concordarem, é só falar. Segundo, você está dentro de um sistema diferente daquilo que deveria ser. Então você tem 1000 problemas, problemas materiais. Você nunca vai ver. Eu consigo separar você do sistema que você vive. Por que eu consigo? Porque eu conheço as suas vidas anteriores. Fatalmente eu conheço como você é. Aquelas atitudes que você tomou ontem, você adquiriu um hábito e esse hábito você conserva. Por isso você está aqui, que é para tirar esse hábito. Bem, isso foi só para dar um prefácio do que eu vou falar. Então veja. Então vocês concordam comigo? Então quais são as responsabilidades da mulher? Muito maior do que do homem. Mas muito maior. Em todos os sentidos, até em sofrimento é muito maior do que a do homem. Em desconforto, muito maior do que a do homem. Então, isso proporciona a você uma maior chance de progresso no mundo espiritual. Você concorda? Concordo, mas não entendo. Você só aprende com dor, minha filha. Não queira você ensinar fé, amor para alguém. Você pode ensinar amor com Deus. Sem Deus é difícil. Não pega. Não tem condição. É bater numa pedra. Porque a sensibilidade ela não está apurada. E veja bem aquilo que eu falo, vocês passam por cima e não percebem. Eu falei que perceber é ação de sentir, diferente de entender. Quando eu dou um livro a você e digo, leia esse livro e me diga qualquer coisa. Você leu o livro, você pode ter entendido o livro, a história, mas você pode não ter percebido a mensagem.
Então muitos não conseguem assimilar o que eu falo, porque não conseguem perceber. Ele só vê através do raciocínio. Olha, raciocínio desse tamanhinho, vocês acham que são inteligentes? Não são. É muito pequenininho, porque a razão de Deus, a lógica de Deus é muito diferente da lógica de vocês. Então vamos lá, estou preparando vocês. Então tem muita gente que acha que, olha, mas eu sou um infeliz, eu quero ser feliz. Para aí. Primeiro, para ser feliz, você precisa ter um teor de amor de uma escala de 0 a 10, você tem que ter 6. Passando a metade. Você não tem. Você não tem porque o próprio mundo te faz assim nessas atividades de vocês. Por que é difícil isso? É difícil porque se você passar do 6, o mundo vai te chamar de trouxa, de bobo. Aí você não faz. Você não quer passar a vergonha de ser chamado de trouxa. Porque aqui no seu mundo, a esperteza é uma qualidade boa. No mundo de vocês aí. No mundo que você analisa. Quando que a esperteza mal direcionada, ela é um comprometimento espiritual. Quando que vocês quiserem saber essa história de comprometimento espiritual, eu trago aqui para vocês alguém que foi famoso aí e que pena no umbral. Posso trazer, incorporar ele no médium para você ver aonde está o seu doutor. O homem que você colocava tapete para ele passar. Então o que vale para cá são os valores reais. Quais são os valores reais? Tudo aquilo que não faz uma auto-obsessão, tudo aquilo que não faz caprichos, posses, porque você não tem nada, você não tem nem a sua vida na sua mão. Como é que você se digna a dizer que você é dono, é meu, é isso? Você não é dono de nada. Você está aqui por empréstimo, por caridade de Deus. Aliás, falando melhor, não é de Deus. Caridade do Senhor Jesus. Por isso você está aqui. Porque se fosse por conta de Deus, você não estaria aqui. Porque eu acho interessante essa maneira de vocês pensarem. Olha, se Deus não te quiser, Ele consome você. Consome o seu espírito. Acabou! E faz milhões, porque Ele está sempre criando. Ele faz milhões de... Como é que você chama? André. Milhões de Andrés melhores do que você. Entendeu? Acontece que entra nisso aí o Senhor Jesus, que quer uma terra evolutiva. E vai conseguir. Ainda a que preço? A um preço altíssimo, não é? Porque vamos ter as transformações aí, essas transformações vai aniquilar os valores da sua vida aqui na Terra. Então, agora só eu falei, estou até constrangido com isso. Dá outro pito, viu, filho? Porque esse aqui já foi. Já foi, né? Então veja lá. Como é que devemos encarar a vida aqui na Terra? O que ela determina? Ela determina que você tenha uma infância, tenha a primeira infância, a segunda infância.
entre na puberdade, fator natural, estou falando. Depois idade adulta, não é? Bom, eu diria a você que a terceira infância, que seria, é de 13 até os 15 anos. 15 anos você é adulto. E muitos são adultos com 10, mas muitos, não são todos iguais. O nivelamento vem dos 15, 14, 15 anos. Muito bem. Por quê? Porque todo o seu físico, ele está em conformidade com todas as suas necessidades orgânicas. Por exemplo, a caixa do seu cérebro não tem mais o que crescer. Entendeu? Então a capacidade do seu espírito é maior de discernimento do que você deve fazer do que não. Aí começa, ou deveria começar, a reforma íntima, aplicando das tendências, não é? Tem tendência a ser ladrão, aí com Deus dentro dele ele vai deixar de ser ladrão. E não adianta roubar. Roubar o quê? O quê? O que me chama a atenção que eu vou roubar de alguém e eu vou me sentir bem? Não, não vou. Então não adianta nada. Bom, podemos ir um pouquinho mais para frente? Vamos? Então o que eu falei hoje? Eu falei que nós devemos nos colocar dentro do contexto da vida esse desconto quando vem do nosso próximo. Porque o nosso próximo nada sabe. Ele acha que ele sabe. Ele acha que ele entende. Ele acha que ele percebe. Mas na realidade isso não é verdade. Porque ele comete determinadas falhas em coisas tão simples. Então não sabe. Então ele enxerga menos. Então ele faz coisas que desaprovam do nosso conceito de vida, de equilíbrio. Entendeu? Então contamos com o equilíbrio de cada um. Pelo menos esse equilíbrio que nós vamos aqui a custas de muitas palestras que eu venho falando sobre adquirir equilíbrio. Bom, evidentemente que o equilíbrio, veja bem, vamos pegar alguém aqui para dar exemplo. Pode ser. Se eu olhar para você, eu estou vendo, a princípio eu estou vendo a tal de Andréia, não é? Que na realidade mesmo foi o nome que te deram para uma passagem de 0 a não sei quanto, só Deus cabe, não é? Muito bem. Então, nessa temporada aqui, que você está aqui, que é um estágio, não é? Você se chama Andréia. Muito bem. Agora veja. A Andréia, quando ela saiu daqui, ela saiu daqui para uma convivência com espíritos de pouco valor espiritual. Foi colocada lá na família, aonde se tem os participantes, quase que todos, com pouco valor espiritual. Isso quer dizer uma coisa, que da Andréia pode sair o progresso de todos os outros. Mas a Andréia, com isso, com essa convivência, ela pegou desta família uma série de recalques. Recalques de defesa, de defender do quê? Do que você quer se defender?
Não tem que defender nada. Defesa é Deus. Bom, mas recalcou. Então, tudo que existe, ela vai para este lado. De competir, de brigar, de reclamar, de ser vítima. Quando na realidade ela não é nada disso. Mas ficou esses recalques. Que para o equilíbrio, ela precisa ficar livre desses recalques. Para ficar livre desses recalques, ela tem que viver aqui nesse mundo, aqui nessa guerra. É receber de um uma patada, uma negativa, o outro que demonstra ser muito educado, uma pessoa fina. No fundo, é um espírito de baixo valor, que só usa a inteligência para a persuasão do seu, para levar para o seu egoísmo. Então, é sem valor, não tem valor. Vocês entendem o que eu digo? Como é que nós vamos conviver com gente deste tipo? É o que eu acabei de falar. Não espere dele um agradecimento pela sua boa atitude. Não é para ele que você tem que... Você tem que agradecer a Deus. Fazer e, muito obrigado pela oportunidade que me deu de servir. É esse que é é o néctar da sua reencarnação aqui. Você não reparou? Eu não quero particularizar. Que você é só, já reparou. Então o que Deus está requerendo de você? Está requerendo de você a pacificadora familiar, requerendo de você, isso em todos os sentidos da família, não é? Requerendo de você o exemplo de seriedade, de trabalho, de luta, sempre com o foco amor. Faça isso e pode fechar os olhos, que você vai ver que a sua vida é outra. Nem uma dor de cabeça você terá. É só fazer isso. Para fazer isso, tem que lutar consigo, não é? Não é verdade? Ah, sim. Então veja, vocês ficam preocupados com os seus... qual é a terminou? Tá. Vocês ficam preocupados com o pecado. Só que o pecado que você entende como pecado é aquele pecado sexual. Escuta, esse não é o maior pecado. Entenderam? O maior pecado não é este. O maior pecado é o abandono. O maior pecado é essa valorização irreal da vida. Isso é um grande pecado. Você joga a sua vida fora. Você não se valoriza. Você tem que se valorizar. Valorizar não é ser orgulhosa. Não é isso que eu estou falando. Valorizar para você. Porque todos aqui têm ótimas qualidades boas. Ótimas qualidades boas. O que precisa é cultuá-las mais para que elas apaguem e ajudem você a apagar as ruins. Só isso. Tudo aquilo que você fizer, estou falando deste mundo, que venha em prejuízo do seu próximo, não tenha dúvida que você vai pagar. Não tenha dúvida. Não duvide disso. Mas você viver uma vida pacificadora, você não vai prejudicar ninguém. Você vai viver, se abastecer aqui nesse mundo, porque você se abastece, você tem que comer, você tem que respirar, você tem que dormir.
e não vai ter problemas. Problemas de ordem nenhuma. Física, mental. Não tem. Por que você tem problemas de saúde, por exemplo? Porque você cultua valores errados. Cultue os valores certos de coração e seja feliz. Porque doença você não vai ter. Ou você acha que o seu médico te cura? De maneira nenhuma. O que cura você? Deus. Paz e espírito. Deus, a paz. Porque o seu organismo é que trabalha contra a sua doença. Você pode ir no maior especialista do mundo, não é ele que te cura. O que te cura é você internamente. É o equilíbrio, é o que eu queria chegar. Por quê? Você que leu a grande síntese, percebeu? A grande síntese. Por quê? Acho que uma luta para tentar entender. Agora vai ter gente procurando a grande síntese para ler aqui. Mas quem tem um fundamento de ciências exatas, tem facilidade. Mais facilidade que os outros que não. Porque tudo aquilo que eu digo é ciência. Não estou trazendo novidade. Isso já está aí no mundo de vocês aí. Então você procure. É difícil, não é? Porque tudo que está em sua volta, ele está por uma razão. Para ajudá-la. Mas o câncer é para te ajudar. Porque se não vier o câncer, você estava naquela de ontem. Sofrimento espiritual. Então a dor é a sua amiga. É, sua amiga. A dor é sua amiga. Que ela chega para te ajudar. Porque senão você não lembra. Alguém veio aqui por livre e espontânea vontade ou porque está sofrendo? Ou porque está com dor? Dor emocional, dor moral, dor física. Você entende o que eu digo? Então, se você veio aqui, eu dar o remédio para sua dor de cabeça, é simples. Ainda mais esses remédios quimioterápicos. É um remédio qualquer aí para ele, para dor de cabeça. Você sai daqui sem a dor de cabeça. Mas não é esse remédio que você precisa. Você precisa do remédio que ele atenue a causa da sua dor de cabeça, não o efeito. Você entende? Tem que ir na causa. E a causa maior é do espírito. Isso. Eu observo aqui em vocês, evidentemente que é vocês que estão aqui para me ouvir, uma certa uma maior facilidade. Então eu vou dando. Você está entendendo? Eu vou deixando você caminhar e vou te dando. Eu sei que você é inteligente. É muito mais inteligente da sua, a maior inteligência da sua família. Você sabia? Então, em cima de você está a responsabilidade de passar para o restante tudo aquilo que você aprende, que você viu e que o bom exemplo, a vida. Entendeu, meu filho? Porque se assim não for, você vai ficar devendo. E passar por lado de cá devendo não é a minha, como é que disse? Você falou agora há pouco aí. Não é a minha praia, é isso.
não venha pra cá, redator, não venha pra cá com remorso por não ter feito, com atitudes que teve de um passado quando não me conhecia. Acerta isso, deixa isso em paz, venha pra cá em paz. Não pense só nesse aspecto egoístico de querer para si. Essa história de... Veja bem, meu irmão, olha aí. Você tem onde dormir? Tem o que comer? O que mais você quer? Me diga. Às vezes pode ser que tenha alguma coisa, né? Eu sei o que você quer, mas eu estou falando só para... O que você realmente necessita, Deus sabe melhor do que você a hora, o momento que vai te dar. Posso fazer uma pergunta em relação ao próximo? Ela demorou um pouquinho, mas chegou. Às vezes a gente convive com pessoas que têm um egoísmo tão grande, egocentrismo tão grande, e que parece que por mais que a gente faça, a pessoa não enxerga, não tem a capacidade de enxergar, porque ela não tem para dar. Não tem sensibilidade. Eu acabo me afastando, porque eu falo, eu não consigo chegar até ela, e não tem como, não tem, assim, o que eu aprender. Eu não sei se isso é certo ou se isso é errado. Bom, evidentemente que você tem que procurar, por exemplo, se você tem dois vizinhos, o do lado direito é um vizinho ruim, joga pedra na sua vidraça, quebra seus vidros, e do lado esquerdo você tem um vizinho bom, um vizinho ótimo. A quem você deve ajudar? Eu sei que é o ruim. Mas, É este? É o que está necessitando de ajuda. então, mas por mais que você estique a mão, o vizinho não quer. Não chega uma hora que você fala então para ele, olha, fica onde você está. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Ah, isso. Quando os seus braços não alcançam. Veja bem. Vou voltar e repetir o que eu já falei. Quando os seus braços não alcançar, você tem uma árvore muito grossa e você quer, de qualquer maneira, alcançar, fechar assim, abraçar a árvore, mas seus braços não alcançam. Ela é grossa, você não tem condição física de abraçar. Então, o que você faz? Você entrega ela para o dono, fala, olha pai, eu estou querendo abraçar para poder dar um alívio aí, não estou conseguindo, não deixo. Eu fico num dilema tão grande. Não tem dilema. Isso, porque eu não sei se eu continuo... Você imaginou se eu pensasse assim? É exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que eu... Como é que eu ia falar com você? Era difícil. Você já imaginou? Aqui vem doutores, vem uma porção de gente, todo mundo qualificado aqui na Terra, não é? Então vem aqui. Você já imaginou? Quem é esse nego feio aqui, que está aqui falando aqui com você? Pé bata tudo. Sabe o que eu penso nessa hora? Eu falo, pai Benedito, teve tanta tolerância com a gente, tem tanta tolerância com a gente, mas... eu vou abandonar? Sim, não posso também. Não sei, mas aí é que está, né? Aí a sua evolução é quem vai determinar isso aí. Porque veja bem, todo problema tem uma resposta matemática. Todo problema tem uma resposta, não? Você faz um problema, você resolveu o problema, dá uma resposta, não dá? Resposta: 5 laranjas. Respondeu. Quando você encara um problema que a resposta está nele, está solucionado, não tem problema. Entendeu?
Sim. Mas, então você não tem aquela luta por ele que está respondido. Ou a minha vizinha está com câncer. Olha, está lutando, fazendo quimioterapia, fazendo isso, aquilo outro. Mas já está. A resposta é uma só. Está escrito lá embaixo. Desencarne. Mais dia, menos dia. Então, o problema está solucionado. Está lá já a resposta. Você está lutando, tem que lutar. Mas você já tem a resposta do problema. Ah, mas podia ser aliviado, porque o câncer é uma doença tão ruim que faz sofrer, que isto e aquilo. O câncer vem do espírito. Como é que você quer descobrir cura de câncer aqui? Que isso? Vai ficar muitos anos aí para curar. Mas pai, não é conformismo do meu vizinho, do meu amigo, não, tá absorvendo coisa, ele provém da minha intolerância, então. Não entendi. Explica para mim o que é falando. A intolerância é dela, assim, por o vizinho como é que eu posso explicar? O vizinho é intolerante, o vizinho é bravo e ela não está conseguindo ajudar o vizinho dela pela intolerância dela, é isso? Bom, você não pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Agora, meio conformismo, ela vem da intolerância. O livre-arbítrio dela é que manda. Não quer, não quer. Vai voltar aqui umas 20 vezes. Mas, aqui não volta, mas vai voltar num outro planeta, na situação expiatória como é essa. Aí a pergunta dela foi que o conformismo dela é da intolerância dela. Ela não tem intolerância. Não, o nível seu de tolerância, ele precisa ser aperfeiçoado. Isso não quer dizer que precisa aumentar. Você precisa aperfeiçoar o tipo. Por exemplo, nós devemos ter a tolerância até onde não bater com a nossa dignidade. Ai, será que eu estou sendo entendido? Quando bater na sua dignidade, aí você pode dizer não, eu não quero. Eu não quero, eu não sou ou eu não vou fazer. Porque te incomoda muito mais espiritualmente você amolecer a dignidade do que você servir. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, casos aí de coisas mais rotineiras, não é? Que nós notamos que o prejuízo maior é a permanência de alguém, vai dar um prejuízo muito maior no seu íntimo ou no íntimo daquele que convive junto com aquela pessoa. Então Deus nos deixa afastar essa pessoa do lugar para dar tempo da pessoa. Olha, eu estou errando, estou errado, preciso voltar e arrumar, tá bem? Entendeu? Mas não está ligado à evolução de cada pessoa, ao conhecimento, à evolução que a gente, por exemplo, que eu aprendo com o senhor, hoje eu tenho um pouco de tolerância. Então, o meu vizinho faz coisas que não me incomodam. Deixa ele. Mas incomoda ao meu irmão que não tem conhecimento e não ouve o senhor. É ele que brigue, deixa ele brigar. Sim. Você não é essa dela. Mas isso não é a evolução, é o conhecimento que faz com que a gente adquire mas é por isso que eu venho aqui. Exatamente porque eu venho aqui. É o que eu estou falando. Pela intolerância, muito mais pelo egoísmo é que eu venho aqui. E a vaidade. Esses são dois defeitos que te conduzem de volta para o umbral. Guarde isso. É a vaidade e o egoísmo. Esse te leva ao umbral.
Esse dá câncer. Entendeu? Porque você vai vivendo, veja como Deus é sábio. Chega num ponto, por exemplo, que Deus olha, vê lá a Alessandra já viveu 22 anos. Ela vai viver 70, quer dizer, nesses 38 anos, não vai dar tempo dela aprender a razão pela qual ela veio. Então aí, qual é o remédio? O câncer. É o câncer. Entendeu? Mas aí pode passar, por exemplo, sei lá, 10 anos doente e os outros 28? Não sei. Aí é por conta do seu espírito e de Deus. Então, mas dependendo da minha evolução, eu posso passar 10 anos, sim, evoluir nesses sim. 10 anos, Claro, os outros claro. passo mais tranquilos. Agora, vou falar assim que é para vocês entenderem, porque esse negócio de pecado, vocês estão meio atrapalhados com isso aí. Então, deixa eu falar um pouco. É pecado, assim é mais fácil de entender, né? Quando você quer desencarnar logo. Isso é errado. Por quê? Porque você deve respeitar o seu corpo, a sua vida aqui, o tanto que Deus lhe deu para você viver aqui. Não me apareça aqui antes. Eu quero passar no tempo certo. Então o que cabe a você? Cabe a você cuidar do seu corpo, alimentá-lo, dormir bem, porque o que faz você viver mais, lá vou eu, hein? Alimentar bem não é comer muito. Comer o suficiente. Comer o Saudável. suficiente. E comida saudável. Isso. Aliás, quanto menos você comer, melhor. Volume, estou falando. Não falei qualidade. Volume. Quanto menos você comer, melhor. Não estou falando para os gordinhos, não. Muito bem. Passou aqui um vento aqui, mas me diga, o que foi que eu estava falando? Estava falando sobre a qualidade, o que faz a gente viver mais e melhor. Uma das coisas era a alimentação. Por exemplo, O sono. o sono. Ninguém dá nada pelo sono. Dá como fosse, porque ele é forçado a dar. Não tem jeito. Se o físico está cansado, você tem que dormir. Não é isso? Para a recuperação física. Agora, ninguém falou no principal, que é a recuperação espiritual. Entendeu? E a recuperação espiritual, ela requer que o seu corpo esteja sadio. Para ser sadio e que você quer viver mais tempo, aproveitar mais as oportunidades que Deus te deu aqui, então você tem que obedecer certas regras. Quais são? Dormir cedo. Dormir. Força do hábito de dormir cedo. 9, 10, 10 e meia e dormir. Acordar, pode até acordar 1h da manhã. Sem problema. Agora, se você quiser perguntar por quê, eu vou te responder. Como? Já te respondeu. É que eu já estou cansado de falar nisso, vocês estão até esgotados de me ouvir, não é? Por que tudo isso? Que história é essa? Isso na ciência está errado. Mas eu não estou aqui para ver a ciência do homem, estou aqui para dizer aquilo que é verdade. Então, veja bem, você que é inteligente. Quando eu digo dormir 9 horas, por quê? Porque das 9 à meia-noite é o sono recuperador. Por que essas 3 horas é recuperadora? Porque exatamente a estes momentos de 3 horas é que estão
planetas, os astros, destinados a uma força magnética que venha harmonizar-se com o seu físico. Entendeu? A Lua é um satélite, mas ela ajuda a harmonizar. Tanto ajuda que você sabe muito bem, quando vai se ter um neném, se conta como? Por 9 meses? Ou qual a Lua? Então, meu irmão, é assim. Se obedecendo essas regras, fatalmente você vai viver muito tempo. Pai, quem não pode dormir com isso? Não existe não pode. Não existe não pode. Isso não é sua cabeça, não pode. Você tem que priorizar o que tem valor para você. O que tem valor para você? O sono deve ter valor, não? Porque você pretende viver bastante, não? Então aí você prioriza ou o seu trabalho ou o seu sono. Aí isso é com você. Agora, 1h da manhã você pode levantar e trabalhar. Mas quem é mãe? O filho berra às vezes, às 2, às 3. Quantas vezes ele berra na semana? Ele berrar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. O que é importante é o primeiro sono. Já falei sobre sono aqui. Às 3 etapas do sono. Quer que eu fale outra vez? Pode falar, é bom, tem muita gente que não ouviu. Meu Deus. Aqui eu não sei como a ciência daqui da Terra, ela enquadra esse problema de sono. Que isso é a coisa tão importante e que o homem não dá muito valor porque está dormindo, né? É isso? Mas não é assim. Não é assim. Porque, veja, você precisa do primeiro sono, porque o primeiro sono vai fazer uma preparação para começar a receber energeticamente no seu organismo vitalidade. Primeiro. Só com ele não adianta. Você precisa ir para o segundo, porque tem o seu perispírito. Não tem? Só com o perispírito também não adianta. Você tem o espírito. Agora, só que o seu espírito precisa de uma harmonia grande, fisicamente, perispiritualmente, que é físico também, para ele poder absorver as condições mais favoráveis da sua vida aqui. Ora, se a sua preocupação, porque você é fraca, você se preocupa com o dia do amanhã de uma maneira absurda, que não te pertence o futuro. Por que você está preocupada com o dia do amanhã? A única coisa que está sob sua mão é o momento, é agora. Esse está sob a sua mão. O outro não te pertence. E o passado já foi. Por que você está preocupada com o passado? Entendeu? Então, essa modalidade de sono, ela é importante para o reabastecimento físico que corresponde. O que é físico que eu estou falando? É o corpo e o perispírito. Porque ele é físico, é matéria, é igual isso aqui. Para você desencarnar, você tem que ter ele perfeito. Se você não tiver ele perfeito, você vai sofrer. Para que o seu espírito esteja em harmonia. Entendeu? Diga. Pai, muitas vezes eu durmo bem, mas eu acordo cansado. Com a impressão que eu trabalhei a noite inteira e muitas vezes eu percebo que realmente eu trabalhei junto com o pessoal daqui da casa. Que bom, que bom. Assim que acontecesse. É comum isso. Essa percepção fosse para todos, não fosse só para você, né? Porque muitos de vocês trabalham muito à noite. Você sabia? Não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que eu posso sim.
que existem organizações espirituais fortíssimas, que são dirigidas por líderes daqui da Terra, encarnados. Sabia disso? Encarnados. Você quer uma? Ah, agora aí é difícil, hein? O meu médium. Entendeu? Então, eu estou aqui exatamente por isso. Não vim aqui só para falar com vocês. Ô pai, então é por isso que eu sonho muito com o senhor? Com o médium. Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. E trabalhando assim. Trabalhando. Há uma conjugação aí que não é pluralizada, é individual. A harmonia, por exemplo. Ai, meu Jesus. A harmonia é a seguinte. Quando ele veio para cá, existia, vamos dizer assim para vocês entenderem, uma vaga para 2. Que interessava separar. Interessava separar essa dupla aí. Acontece que ele topou, o outro não topou, o que fazia parte par com ele. Aí eles combinaram entre os dois que o médium viria e o outro tomaria conta. Agora, precisava que o médium sofresse bastante aqui para que tivesse uma sensibilidade tal que permitisse um trabalho evolutivo. Deu para entender? Então, para isso, então, ele teve que sofrer. Sofreu. Aprendeu a ter sensibilidade. Aprendeu a sensibilidade para que hoje não faça da vida o que ele quer, e sim o que é necessário fazer. Entendeu? Senão, os limites seriam outros. Ele é intolerante, não é intolerante? Eu estou citando ele para facilitar para você entender, vocês que convivem com ele mais tempo. Então, precisou disso. Então, o pai Giramundo, que é um espírito evoluído, disse, olha, eu vou pegar essa, como é que vocês dizem? Essa parada aí para mim. Preparem ele, que assim que ele ficar pronto, passe ele para mim. E foi o que aconteceu. Passou o médium para ele. Então ele se tornou o pai. Aquele pai que se chama André passou os direitos sobre o filho para o pai Giramundo. E o pai Giramundo pegou e já trouxe o amigo para aprender junto com ele. Aí, quando chegou o tempo, foi fazer o convite para mim. E eu vim por causa disso. Aí eu vim para passar toda a informação cristã para que eles exercitassem. Eu estou dando isso aí, desvendando isso, só a título de conhecimento de vocês. Você vê que as coisas não estão soltas assim como você pensa. Então, aí aproveitaria esse coluio, o português, o meu é diferente daqui. Combinado. Esse pacto que os dois têm, que um ficou tomando conta aqui, enquanto o outro estava aqui encarnado. Que assim que este for para lá, aquele virá para cá. Entendeu como é? E então foi assim feito. Mas o pai, eu vou trazer o amigo dele para trabalhar conosco.
e trouxe o amigo para trabalhar com ele, sobre as diretrizes do pai, que é cristão, não? E assim foi. Foi de tudo, quanto mais ele for crescendo, mais cresce as obras, mais cresce tudo. E vai crescer muito. Aliás, já está crescendo até demais, porque já está tomando, né? Olha quanta chance não deu. Deu trabalho para vocês, edificante, trabalhos onde vocês podem colocar os valores do espírito. O valor da terra não me interessa isso aí, mas o valor do espírito interessa para você. Então abriu todo esse campo de trabalho que é enorme, não é? E vai crescer muito mais, vai dobrar, vai triplicar, vai quadriplicar. Pelo menos enquanto este médium estiver aqui. Sim, deu tempo, já estou indo. Só vou dar uma baforada aqui, já foi. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a coisa não é solta assim. Eu sei que é difícil porque o lado de cá, da onde eu estou, não é bem onde eu estou, mas é um lado poderosíssimo. Poderosíssimo. Ué, atende a todo mundo aí, ué. Não precisa eu falar. E então, ele está se convertendo devagar, não é assim. É de acordo com a tendência mediúnica. Onde o médium tender é aquilo que vai ser feito. Porque o que ele quer, ele tem. Então foi dado a ele o quê? Tudo. Saúde, tudo. Para que ele não necessite pedir nada. Porque se pedir, esse batalhão que vocês não enxergam, que é muito grande, favoravelmente, independente de qualquer coisa. Como é que diz aqui? Veste a camisa, entendeu? Você está convivendo e vendo aí. Bastou ele querer para acontecer, não é assim? Então, mas isso tudo já diminuiu bastante. Hoje ele fala em Deus. Eu não sou Deus, eu não quero saber. Não é assim? Então tá ótimo. Tá. Agora, as forças que querem ele para cá são muito maiores do que as que estão aqui, que querem ele, a permanência dele aqui. A única coisa que segura aqui se chama Pai Giramundo. É assim. Agora, se colocar na balança se ele quer ficar ou ir embora, evidentemente que ele quer ir embora. Dando tudo, dando saúde, dando tudo o que é bom aqui na vida física, ele tem. Mas ele não quer. O que ele quer é escapar. Hein? Não entendi. Você está segurando ele. Segurando ele aqui. Porque assim. Não, é o contrário. É o contrário. É o contrário, pai. É o contrário, estou te falando. É o seu Luiz que segura o Zé? Segura. Olha. Nossa, e como? Fizeram a chefe do José aqui, você imagina. E tudo esse povo que você não enxerga aí, estão falando, eles estão ouvindo. Eles não ouvem por vibrar de ar. Ouve pelo pensamento seu. Porque todo som vem
da compressão do ar. Você comprime, matemático, cientistas. Só que o som que eu escuto, ele não é tão agressivo quanto esse seu aí. Entendeu? Eu escuto música. Eu não vivo no umbral. Então eu ouço música. Música que tem ritmo, tem melodia, tem poesia, tem amor. Não existe música melhor que essa. Isso que vocês escutam, não ouvem. Aí não é música, é tudo que é de primitivo. Prova as encarnações que os seus olhos enxergam aí. Como é que é? Se tiver 2 discos, um com uma música, Quinta Sinfonia de Chopin, e outro com, como chama esse ritmo? Né? Funk, samba. Funk, em inglês? Samba. Ah, tá. Funk. Qual que você escolheria ouvir? Chopin. Ah, o funk. Com certeza. Com Ótimo. Funk, se eu pudesse, é uma bolinha. Então, por aí dá para você perceber a distância que está você de tudo aquilo que eu falo. Entendeu? Então, se percebe isso. Agora, você ficar no intermediário, eu até acho louvável. Você ouvir uma música que tenha melodia, que tenha poesia, é algo agradável, não é? Dependendo dos valores seus, né? À medida que você vai subindo de valores espirituais, você vai refinando automaticamente. Aí vai refinando automaticamente. Já não vai aceitando mais esse tipo rítmico que é aqui. E não é só música, né, cara? Tudo. Tudo. Eu queria, por um minuto, se Deus permitisse, levar vocês ao momento de oração da casa Missionário? Não. Nosso Lar. Bom, o Nosso Lar, que é um intermediário aí da crosta terrestre, sabe? Eu queria Deve ser maravilhoso. um momento com este irmão que vocês têm aí e não sabem. Estou falando para vocês não sabem nada. Vocês têm um irmão chamado Julião, Pai Julião. que é tudo e mais um pouco. E vocês, no entanto, olha, leva a coisa assim, não sei se eu vou, se eu não vou. Você nunca na tua vida vai ter um contato com um espírito desse, rapaz. Você tem que aproveitar o momento que Deus determina, deixa que ele venha, para você ouvi-lo através de uma mediunidade. Isso não é simples. Se fosse uma coisa simples, até falaria, olha, mas não é simples. Joaquim foi jesuíta. Você sabe o que é ser jesuíta? Você sabe que os conhecimentos filosóficos, teológicos, científicos que tem um jesuíta? Então, pelo amor de Deus, olha, bem humilde aí, vocês nem percebem. No entanto, vem aí, na maior da boa vontade, ouve vocês, absurdos que são arguídos, né? Quando eu me deparo, eu estou lá esperando o momento da oração, eu vejo ele entrar
e falar com Deus, você não resistiria. A sua emoção não está preparada para isso. Então, a distância, ela é realmente grande. É muito grande. Pai, por que a Julião não está vindo mais missionários? Toda segunda eu fico na expectativa. Não sei por quê. E por dentro, eu choro na expectativa Não de achar que ele vem. Não tenho a mínima ideia por quê. Falando verdade, não sei. Eu sinto muita falta dele. Muita falta dele, falta Mas do Joaquim, elevador. mas o Joaquim não está aí? É a mesma coisa, a mesma coisa. De brincar. Você imagina um espírito desse? Pelo amor de Deus. Nossa. A crosta da Terra, eu já falei sobre patamares da crosta da Terra aqui para vocês. Falei? Vocês vão passar por isso. O primeiro patamar, a primeira dimensão, a segunda dimensão, vamos chamar de dimensão, terceira, quarta, quinta, sexta, a nona dimensão, tudo isso é crosta terrestre. Está envolvido com tudo aquilo que está aqui para você. Por exemplo, casa igual a isso aqui que tem que ter telhado. Isso é crosta terrestre. Então o nosso lar tem casa, tem hospitais iguais que você tem aqui. Só que é claro, com uma dimensão diferente. A força magnética é direcionada, tem uma opção de coisa. Bom, não adianta eu ficar falando. Agora, existe acima desta crosta terrestre mundos que vocês desconhecem. Aonde é que o senhor mora? Eu moro exatamente num mundo desses que vocês desconhecem. Quando eu falo morar, vocês entendem que é dormir, ter uma casa, não é isso? Eu entendo tudo isso. Eu entendo vocês. Mas não é só isso. Nós plasmamos uma casa para receber visitas. Não preciso de casa. Eu não tenho frio, não tenho fome, não tenho sede, não tenho nada disso. Aí por que o senhor pita? Essa foi uma boa pergunta. Não peguei da onde. Eu pito porque o médio pita e essa fumaça que eu solto aqui, solto ela com força não, para sair, não encostar no médio. Só por isso. Bem, mas é tudo. Deu horário. Como é que é? Aquilo foi uma brincadeira do José, só história do queijo, viu? Não é nada. Não. Ele falou só para dar satisfação de amor para o seu avô. Está me passando aqui. Nada. É que ele conversou com a avó dela e eles falaram sobre a profissão do avô dela, não é? Sobre a feitura de um queijo. E o José, como é do ramo dele, sobre o coalho, como é que era o coalho que ele usava. O José falou muito sobre o coalho. E porque existem coalhos que tiram as propriedades, não é? E o que ele usa não tira a propriedade. E dá um sabor cremoso no queijo. E como já nós somos conhecidos, nós não, eu não, ele é conhecido da avó deste homem, e por esse conhecimento, então a avó ia passando para o José ia falando para ele, ele ia se encantando com aquilo que a avó, que ele não sabe, evidentemente, mas o José pegava da avó aqui e falava assim, olha, o queijo tem meu nome, é nome bíblico, é isso. Então,
Isso encanta vocês. Mas não interessa isso. O que interessa é que vocês peguem a mensagem. Não é provar para você que eu sou espírito. Isso não interessa. Isso não é importante. O importante é você assimilar o que eu falo. Esse é importante. Porque se não fazer fenômeno, isso é bobagem. Isso é fácil, não é? Aqui é feito isso aqui diariamente. Aqui o José faz isso, né? Você chega para falar com ele, ele sabe tudo sobre você. Aí isso para vocês encanta vocês. Mas é claro que sabe. Ele lê. Ele olha assim, está vendo. Entendeu? Então não há novidade nenhuma nisso. O que é importante disso é a mensagem que se passa. Essa é importante. Ai, Deus esteja convosco. Amanhã tem mais. Se Deus quiser. Amanhã tem mais. Tem mais outro pega aí, não é?